Estamos aqui tendo o prazer de encontrar o meu amigo Alexei Albuquerque aqui na Conexpo 2026 Las Vegas. E eu fico sempre admirado, né, Alexei, que a feira está maravilhosa. A feira está muito boa. A gente esteve aqui toda semana, estamos acabando, né, a feira agora, tem mais um dia só de feira. Mas foi muito boa. Um dia de feira, não brinca não, André. Estamos com o André aqui, meu amigo André também da BMS Belo Horizonte aqui. Nós estamos aqui aproveitando para mostrar a tecnologia e o que há de melhor. E adorei te encontrar. Não, é sempre bom encontrar você, encontrar pessoas como o André, que na verdade é o que traz a experiência da feira se tornar algo ainda mais especial, né? Sim, não é sim. só estar... E poder divulgar isso para o Brasil de uma maneira mais eficiente para que ela saiba onde encontrar produtos de qualidade. Essa é a parte mais importante. A Minco é uma empresa global, nós temos quase 50 anos e realmente estar no Brasil com esse produto, com essa inovação e poder compartilhar com pessoas, como você que já conhece muito o nosso produto, com o André e com todos os outros clientes e potenciais clientes que passaram aqui, é fantástico, cara, fantástico. Vamos mostrar o que a gente tem aqui no estúdio? Vamos! Posso começar a mostrar pelo que eu gosto e aprecio? Só para o pessoal, às vezes eu vou fazer de uma maneira mais leiga, justamente para até meus alunos e os clientes entenderem. Você vai me ajudando. Sem dúvida. Nós estamos mostrando aqui só para eles entenderem a nomenclatura. Isso aqui qual o nome dessa peça aqui é um bit convencional. É um bit de martelo de fundo convencional. Então, o bit do martelo de fundo convencional que é composto por bottom. Você tem botões de tungstênio que auxiliam no corte da rocha quando o martelo está percutindo. Então, só para vocês entenderem, o martelo rotopercussivo é um elemento pesado que entra aqui dentro, conjugado com essa ferramenta, que quando ela se desgasta, ela é trocada. Exatamente. E uma ferramenta dessa é cara, só para vocês terem uma ideia. Às vezes uma ferramenta dessa, dependendo do diâmetro, chega a custar 15 mil reais. Até mais. Dependendo da dureza. Exatamente. Isso é só para dar uma referência. Claro. Quando a gente fala em geotecnia, a gente não pode pensar muito em preço, e sim na solução final para o seu cliente. Se ele tem que fazer a obra em determinada condição, ele tem que usar. Sem dúvida. Na verdade, assim, as ferramentas corretas, as configurações corretas, realmente fazem com que uma obra tenha um custo menor. Muitas vezes você faz um investimento maior no início para ter um resultado melhor e mais seguro para todos que estão trabalhando em volta, para o teu cliente principalmente, né? Agora, uma parte importante dessa ferramenta aqui, diferentemente dessa solução que é de revestimento simultâneo, você pode perceber que aqui você não tem nenhuma forma para poder enganchar essa sapata. Então, esse aqui é um bit convencional que você vai usar quando você tem uma pedra, vamos dizer assim, uma rocha sã, onde não tem fuga de ar, você pode usar esse material. Agora, quando você tem terrenos mistos e você tem o risco de uma fuga de ar, aí eu recomendo a gente falar um pouquinho. Uma coisa é você fazer uma fundação que às vezes tem 12 metros de diâmetro e ela é solo alteração em rocha. Às vezes tem um matacão, tudo bem. Às vezes você atravessar um matacão, por isso que a gente usa o martelo de fundo, que a gente tem o revestimento, depois por dentro do revestimento a gente entra com o martelo de fundo para quebrar aquele matacão e vencê-lo. Só que a gente tem dificuldade, por que eu gosto da Minco? Porque a maioria das vezes a gente usa o sistema de telescopamento, e o sistema às vezes de telescopamento, você consegue, às vezes, atravessar um único matacão, aí você tem que diminuir o diâmetro. E, às vezes, eu que também sou projetista, quando você diminui um diâmetro, o projetista já fica receoso em não fazer a retroengenharia, ou ele não prevê que aquele diâmetro seja reduzido. Então, ou ele vai ter que acrescentar barra de aço, ou vai ter que rever a solução de novas estacas, ou de família de estacas. Aí, por que eu gosto disso? É a hora que vai entrar na tecnologia. Exatamente. Porque ela permite, com essa tecnologia, atravessar mais de um matacão, uma família de blocos, galho de árvore, tronco, você vindo revestir, mantendo o mesmo diâmetro. Todos os sistemas concêntricos de revestimento simultâneo te permitem exatamente alcançar o que você está falando, Narese. Você parte do ponto zero até o final com o mesmo diâmetro e, obviamente, de maneira segura. Você aqui tem uma ferramenta... Agora mostra o funcionamento dela. Por que ela garante o diâmetro? A gente tem uma ferramenta que ela é concêntrica, então você tem duas partes aqui. Você tem a sapata, que vai soldada ao revestimento, e você tem uma broca piloto, que é diferente da broca convencional, porque ela tem esses enganches aqui. Então isso aqui vai ser acoplado, o revestimento está soldado aqui atrás, o Narese vai pegar o revestimento. Você imaginar aqui, Narese, ó.
Eu adoro sair do padrão, viu? Eu achei sem que problema. Você só para explicar melhor. Imagina então aqui, ó, a gente tem a broca piloto acoplada à sapata. Eu vou aqui para baixo, David, só para a gente poder mostrar. Então aqui você tem o revestimento, que ele vai soldado à tua sapata. Então quando você está perfurando, ele desce junto, ele vai sendo arrastado, garantindo a estabilidade da parede do furo, porque está revestido com isso. Exatamente. O solo não vai fechar, ou seja, como consequência, você vai ficar com o furo livre e desimpedido. Exatamente. E aí quando você termina, você apenas faz um pequeno giro, desengancha e sai com a sua broca piloto para fazer uma nova estaca. Então, e só lembrando, só para o pessoal entender, esse revestimento, como é feito do mesmo material, ele fica basicamente também embutido na rocha sã. Essa parte protegendo aqui, a parede de solo dos blocos. Essa parte aqui da nossa sapata, ela vem com botões de tungstênio também. Então, quando você está perfurando, ela está acompanhando o raio desse bit piloto, o que te dá essa certeza de que você vai entrar em rocha sem nenhuma dificuldade. Esse aqui é um modelo de sapata recuperável. Nós temos vários modelos, mas esse aqui é o que é mais usado, André, na parte da estaca raiz, que são estacas mais curtas e você, normalmente no Brasil, a gente faz uma vez só e por isso que não é, exatamente. Recupera. Toda vez a gente recupera. A gente procura recuperar. Então existe esse modelo de sapata recuperável. Que é ou seja, nós que fazemos fundação com 60 metros de profundidade, esse sistema é altamente confiável, que não me deixa, inclusive, perder a estaca ou ter esse problema de chegar. Eu tenho que chegar a 60 metros, achar minha rocha sã. E eu não posso parar no meio do caminho e desistir. Isso é um sistema robusto e eficiente. Agora tem um detalhe aqui muito importante, que é um sistema patenteado de controle de ar da Mincom, que é o sistema Spire Flush. Se a gente puder mostrar um pouco mais de perto, as nossas saídas de ar, elas vão em direção à sapata. Elas vão em direção à sapata, não contra o solo, o que permite você ter um controle total do ar que está sendo injetado na linha de perfuração, no martelo, para mover o pistão do martelo e auxiliar na limpeza. Isso aqui vai garantir que você tenha um bar de pressão entre a cara da broca e o terreno. Então não há comunicação, não há fuga de ar, não há recalque em prédios que estão próximos, quando você está utilizando essa ferramenta. O que ele está falando então? Porque quando eu vou usar esse tipo de ferramenta, nós vamos mostrar ali, por isso que eu falei que o vídeo vai ficar grande, mas depois você vai preparar. O que ele está explicando é o seguinte: como eu tenho vários tipos de solo no Brasil, desde solo argiloso, solo arenoso, e rocha alterada, bloco. Então, esse problema de eu usar, nós vamos falar da rede de ar, que é muito grande, porque atingir estacas de 60 metros de profundidade, com altas pressões que nós vamos falar ali, o que acontece? O efeito de quebra do solo, da coesão do solo através ou da água que está presente, ou do chamado vasocomunicação, você com excesso de pressão, você pode quebrar o efeito da poropressão, estourando o solo e podendo, com a presença ou a ausência da água que vai ser misturada na pressão, causar recalques diferenciais e distorcionais na vizinhança. Sem dúvida. Isso pode recalcar os bulbos de tensão dos prédios e remodelar eles e causar o recalque, que é altamente prejudicial, né, para a execução das obras. Essa tecnologia... Essa tecnologia de controle de ar, André e Marese, eu chamo de seguro. É um seguro. Quando você está em áreas altamente densas e povoadas, com muita estrutura, muitos prédios em volta, isso aqui é uma solução fantástica. Fantástica, que te dá a tranquilidade que você vai fazer a obra sem ter recalque. E quando você está, por exemplo, numa obra de porto, numa obra de ponte, quando você tem um número grande de estacas sendo feitas, você garante que não há comunicação entre essas estacas. Vasocomunicação. Exatamente. Então, porque a vasocomunicação também é prejudicial, que aquela história, eu já fui jovem nas obras, 20 anos de idade. Sabe aquela história de pagar para ver? Por que na norma está escrito que às vezes você tem que fazer uma estaca aqui e pular 4? Pular 4, claro. Ou às vezes pular 5. Porque não tinha o sistema de controle de ar da Mincom. Exatamente. Não, mas é isso aí. Por quê? Se você injeta uma estaca jovem e dependendo da pressão, você vai ejetar todo o material que foi cimentado para fora como um gás. Na hora de fazer a próxima estaca, você injeta. Então, por isso que esse é o cuidado, além de ter o revestimento, além de ter essas ranhuras que foram estudadas em função dos erros, e esse controle de pressão facilita a qualidade na perfuração. E você sabe onde é que isso aqui faz muita diferença?
quando a gente hoje, a Mincom se orgulha e pode dizer que nós estamos nos especializando em grandes diâmetros. Quando eu falo grandes diâmetros, aqui atrás tem um martelo de 34 polegadas. Vamos explicar o que é isso, vai ser difícil a turma entender. Não, vamos lá. O pessoal então aqui, ó, só para eles entenderem, isso aqui, ó, é o conjunto de um martelo. Fica desse lado aqui, ó, para ficar fácil para você. Esse é o conjunto do martelo. O martelo é isso aqui. É isso aqui. Só que esse aqui é pequenininho. Você vê meu chaveirinho que você me deu de presente, né? Eu tenho um martelo esse pequenininho. É pequeno, mas para esse martelo aqui, a gente pode ter essa ferramenta. Essa ferramenta até aqui. 1,20 m, 1,30 m, e nós temos um martelo maior que esse, inclusive, de 40 polegadas, que te permite perfurar até 1,5 m de diâmetro. Agora, vamos falar por que é legal esse sistema. Porque é um martelo único. Isso, é o que a gente chama de single hammer. Ele te permite fazer uma perfuração com uma única broca, com um único bit, com uma única broca piloto, e que obviamente vai te dar muito mais velocidade na hora da instalação, porque conforme você está batendo, você tem o peso, mas assim, rotopercussão. Vamos entender o que é rotopercussão para quem é leigo. Roto é rotativo. Ele usa esses bits que estão aqui de uma maneira rotativa, não só lateralmente, girando, como aqui que vai girando. É rotar. E percussão do nosso samba brasileiro é percutir. A percussão faz força, tanto é que soltou a haste aqui, ó. Você viu, né? Não era pra soltar. Não, a percussão é batida, só para o pessoal entender que esse peso bate de contra aqui. Esse martelo aqui, para você ter uma ideia, e a gente está falando de peso, o pistão desse martelo pesa 1 tonelada. Então, esse martelo como um todo pesa quanto? O martelo, o conjunto todo aqui, a gente está falando de quase 6 toneladas. Tá? 6 toneladas de peso. Imagina como é que não fez para chegar isso aqui na feira, hein? Imagina! Quer dizer, um equipamento, mas então por isso que tem que ter guindaste, tem que ter equipamento. Na verdade, aqui atrás a gente tem uma configuração bem interessante. Nós vamos mostrar. Bem interessante. Não, mas eu quero mostrar, segura ele aí, segura aí. Só que a gente, segura aí. A gente é muito forte, ó. Segura aí. Tô segurando. Esse aqui é, na verdade, um exemplar, né? Porque antes a gente trazia coisas de peso muito grande e até muito mais difícil chegar, então a gente traz hoje essa facilidade das coisas em 3D. Né? Mas é impressionante que é um martelo realmente único. Esse aqui é o tamanho real do martelo. E qual a vantagem de usar um martelo único desse em relação àquele outro os multi-hammers, né? multi-hammer. Na verdade, assim, quando você tem um martelo, um single hammer, você tem toda a energia sendo entregue em cada golpe, 360 graus em uma única batida. Então você não tem... a percussão. Isso, que é a percussão. Você não precisa fazer vários giros no mesmo eixo para poder avançar, que é o caso do multi-hammer. Então, eu sempre digo uma coisa, Narese, todas as metodologias, todas elas funcionam. Só que para cada projeto você pode ter opções melhores. Não é nem um projeto, para cada perfil geológico, geotécnico. Isso é que é importante. Por isso que eu valorizo também, André, o que a gente faz. A sondagem é a coisa fundamental para a gente ter o raio-x de onde o paciente está doente, se ele está com tumor, se ele está com câncer, a gente manda fazer um exame de sangue, que é a sondagem, para depois ver se a gente faz algo complementar à sondagem, que seria uma sondagem mista, para a gente detectar o problema, para a gente dar a solução correta. Assim, Narese, uma das coisas que eu sempre digo, todas as metodologias funcionam, tá? Até porque elas já estão aí estabelecidas no mercado, então existem experiências com cada uma delas. A pergunta é, que característica de solo você tem para poder decidir qual é a melhor metodologia? Ensaio, sondagem. Os ensaios, os exames de sangue na engenharia. Então, quando você decide por uma metodologia como a nossa, frente a outras metodologias, isso aí sim eu posso dizer com total garantia que a metodologia de DTH é a que te entrega a maior velocidade quando você tem presença de matacão, de pedra rolada, ou quando você chega em rocha. Que eu te mostrei aqui, que a gente pode até projetar aqui para o pessoal entender. Então, assim, quando você chega nessas características, essa metodologia de DTH é a melhor solução, porque aí a gente está falando 8 metros por hora, 10 metros por hora, às vezes até mais, dependendo das características da produtividade de perfuração. Quer dizer, eu consigo furar 8 metros em 1 hora. Quer dizer, se eu tenho uma estaca aí de 30 metros, se bobear em 4 horas eu faço a estaca. Exatamente. Então, seja em qual material, inclusive qualquer material, exatamente. Então, assim, dependendo das características, você pode ir até mais rápido. Vamos mostrar a obra? Vamos olhar aqui a obra aqui. Vem cá, André. Não some não, André. Vem cá, André. Pode deixar isso aí no canto, hein?
Ó, aqui é uma obra muito interessante. Sorry. Aqui é uma obra muito interessante, tá? Isso aqui é uma obra que a Mincom trabalhou. Aqui você está vendo, a gente estava falando de compressores de martelos grandes, né? A gente está vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 compressores. E a gente está falando de um martelo de 34 polegadas, exatamente como esse que a gente acabou de mostrar, tá? Que está aqui, né? Que está por dentro dessa camisa metálica aí sendo instalada nesse momento. Então aqui são todas as camisas metálicas que foram instaladas de 1,20 m. Cravadas, né? Cravadas, todas elas cravadas. Tem uma parte de solo dentro do mar, só para você entender. Tem dúvida. A gente crava, a gente tem que ter uma pré-ficha de cravação da estaca metálica. Aí ela é cravada com... Não, nesse caso é diferente, né? Então me explica. Aqui nesse caso, o que acontece? Você tem, obviamente, uma lâmina de água, você tem aquela parte de solo mais misto até chegar em rocha. Isso. Tá? Só que aqui você vai desde o ponto zero até o final. Você não tem a cravação e depois a pinagem em rocha. Por dentro. O revestimento é simultâneo. Ele já vai sendo instalado de uma única vez. Então é aí onde está o grande ganho de produtividade, tá? Você tem velocidade e você tem eliminação de etapas que você faria com outras metodologias. Ou seja, vamos garantir qualidade, produtividade, segurança do trabalho e não errar a operação. Sem dúvida. Aqui, por exemplo, essa daqui é uma coferdã que a gente está fazendo. Isso aqui é uma fundação de uma ponte. Então eles estão terminando aqui de fazer esse coferdã, eles vão secar essa parte interna. Vai ser cadeira para fazer um bloco para disparar os pilares. Exatamente. Então assim, aqui a gente tem um sistema chamado M-Wall. Todas essas estacas, elas estão interlocadas. Elas estão garantindo essa vedação. Ou seja, elas garantem a estanqueidade para a água do mar não entrar aqui dentro, poder fazer um rebaixamento e poder tratar isso a seco, para permitir a segurança dos trabalhadores fazerem o bloco junto às fundações. Exatamente. Isso é só uma estaca, uma ensecadeira provisória de proteção, depois eles que pode ficar incorporado ou não, depende do projeto. Dependendo do projeto. Exatamente. E o que me chama a atenção, só aproveitando a sua experiência, que o martelo desse de grande diâmetro, que você falou que pode chegar a 1,50 m. A gente pode perfurar em até 1,50 m de diâmetro. 1,50 m, então vamos admitir. O diâmetro é um bit de 1,50 m. Nós temos aqui compressores de alta vazão, alta pressão, que chegam aqui seriam 6.000 CFM. Conhecido no Brasil, porque eles entendem, eu acho que é 950 PCM. Aqui vai ser um pouco maior, vai ser de 1.300, 1.100 pés cúbicos por minuto, onde eu vou ter não só não, é 1, 2, 3, 4, 5, 6 compressores. Exatamente. Lembra que o pistão tem 1 tonelada, né? De 1 tonelada que precisam, né? de ar comprimido, ou seja, é uma perfuração eficiente, mais cara. Agora, veja... Onde eu vou jogar aqui no sistema que você falou... No sistema que é o manifold. Você vai conectar todos eles para fazer uma linha. Pego todos os compressores individuais e conecto uma única linha que está saindo aqui, ó. E vai para o sistema para a cabeça rotativa e daí desce pelas hastes e alimenta o martelo e faz o processo. E o sistema de ar vai pela própria haste. Pela própria haste. Vou mostrar só para o pessoal entender aqui, que seria no maior diâmetro, é claro. Essa aqui é a haste. Isso aqui é uma haste menor, né? Então, só assim, para poder dar uma ideia. Para o pessoal entender, nesse espaço aqui seria onde o ar entraria. Comprimido. Ele vai entrar por aqui, vai andar por toda a haste. Lá os 50 metros e aí você vai ter... Acompanhando essa ferramenta. Acompanhando essa ferramenta. E você vai ter outra haste conectada aqui que vai levando o ar até a alimentar o martelo e posteriormente sair pela cara da broca e fazer a limpeza, né? Agora, o mais importante, né? A gente estava falando daquela obra de 6 compressores. Se a gente for perfurar em 1,5 m, a gente vai estar falando de um martelo de 40 polegadas, que seriam 8.000 CFMs, tá? Não vamos falar em número de compressores. Se eu tiver um compressor de 1.500, não vão ser 6, vão ser menos, né? Então vamos falar em volume ali de ar que está sendo necessário. O mais importante, você lembra da parte inicial da nossa conversa do controle de ar, sistema Spire Flush? Ele te garante que você não vai ter comunicação, não vai ter esse ar, essa fuga de ar, perda de pressão, justamente pelo descontrole naquele trecho. Exatamente. Na saída você vai ter um sistema controlando isso, tá? E aqui, novamente, mesmo com essa quantidade de compressores, você vai ter 1 bar de pressão entre a cara da broca e o bit. Chega de quantos centímetros mesmo, que eu já esqueci? Você falou... Não, 1 bar de pressão. 1 bar de pressão entre a cara da broca. E o mais interessante, dentro da água você não tem como esconder que não tem controle de ar. Porque... Em volta da estaca, quando você está perforando, não borbulha nada. Não, eu quero ver não borbulha nada. Eu vou te mandar um vídeo. Eu vou te mandar um vídeo para você entender. Porque assim, no terreno a gente fala e as pessoas, obviamente, ficam esperando que não tenha só essa comunicação.
Na água, é evidente, você está perfurando e não vai ter nenhuma bolha em volta do que você está perfurando. Mata a cobra e mostra o pau. Claro, pô, a minha é assim. Muito bem. É isso aí. É isso aí. Eu sei que, não sei se você quer falar, mas eu adorei. Não, eu adoro estar contigo sempre. Obrigado. Não só André, pela sua educação, né? O André aqui junto conosco aqui, não só pela sua educação, pelo conhecimento técnico. Exato. Ele passa segurando. É uma aula. Pois obrigado. Inclusive, obrigado. Já estou pedindo permissão que eu vou usar isso na minha aula de fundações profundas. Fique à vontade, está autorizado. É isso aí, porque realmente é o que eu falo. O aluno de hoje é o cliente do amanhã. Sem dúvida. E se ele sabe utilizar, pelo menos que existe a forma correta de se fazer a perfuração, quando ele tiver o poder da caneta para tomar decisão, ele não vai se empolgar a tomar decisões mais baratas e erradas. Exatamente. Entendeu? Isso que você está falando é realmente muito interessante, porque, para mim, a grande riqueza do que a gente chama de experiência é poder compartilhar com outras pessoas, principalmente com os mais jovens. A gente já aprendeu, como você falou, um dia eu já tive 20 anos, dei cabeçada, escolhi coisas que não eram tão adequadas. Eu aprendi fundações, eu vou até lembrar o que você falou com o Sigmund Colombeck, da Consultrice, manda um abraço até para o Milton, para várias pessoas, o Jorge Roberto Nou, que é uma pessoa que eu amo de paixão, Luciano Decour, Aoki Veloso, Urbano Rodrigues Alonso, são grandes Willy mestres, Lacerda. São grandes mestres. Eu me perderia em ficar aqui falando e agradecer para aqueles que deram um laço da experiência a ponto de eu ter o dom agora de poder passar conhecimento, porque eles tiveram a paciência, por incrível de me ensinar sem segredo. Não, e eu acho que é parte do que a gente tem como missão, né? Uhum. Eu não entendo que a minha função é simplesmente entregar peças de aços desgastáveis para alguém ou vender algo para alguém. A ideia é tornar essa experiência um pouco além disso. É compartilhar conhecimento. A mim, quando tem quase 50 anos, como eu te falei lá no começo, então, em alguma coisa a gente aprendeu ao longo desse tempo. Então, a gente precisa dar segurança para os clientes e ajudá-los, né? É isso aí. Obrigado, André. Obrigado, muito bom estar aqui na Minfon. Obrigado. Aqui no Conexpo 2026, em Las Vegas. Se prepara para a foto oficial? Valeu, lá. A foto lá oficial. Boa, valeu. Obrigado. Thank you very much.